A imagem que você vê aí é então da ontogenia das cadeias globínicas, do switch das hemoglobinas. Nos primeiros 3 meses de vida embrionária, nós temos a predominância das hemoglobinas embrionárias. A partir dos 3 meses até o nascimento, predomina a hemoglobina fetal. Por volta do nascimento, ela começa a dar lugar às hemoglobinas do adulto, a hemoglobina A e a hemoglobina 2. A hemoglobina fetal é composta de 2 cadeias do tipo alfa, 2 cadeias do tipo gama. As hemoglobinas do adulto, a predominante que é a 2 cadeias do tipo alfa, 2 cadeias beta, e a secundária, que é produzida num ritmo muito menos importante e não passa de 2 a 3% do total de hemoglobina do indivíduo, é composta de 2 cadeias alfa e 2 cadeias delta. Veja então que o maior switch das hemoglobinas ocorre por volta do nascimento e que até os 6 meses de vida pós-natal, extrauterina, a hemoglobina fetal deve ter sido quase totalmente substituída pelas hemoglobinas A e A2, restando no máximo 2% de hemoglobina fetal. O que isso significa? Que o indivíduo é adulto do ponto de vista de hemoglobina a partir dos 6 meses pós-natal. As cadeias globínicas ou globinas são codificadas por genes. Os genes do sistema de hemoglobina são muito estruturalmente interessantes e se dividem em 2 agrupamentos, 2 clusters, o agrupamento alfa e o agrupamento beta. O agrupamento alfa está localizado no braço curto, lá na pontinha, quase no telômero do cromossomo 16. Ele contempla o gene da cadeia embrionária zeta, os 2 genes alfa funcionais, alguns pseudogenes, que são genes que já foram inativados ao longo da evolução, e 2 genes de função ainda indeterminada. Parece que eles se expressam, mas ninguém sabe exatamente o que eles produzem. Já o agrupamento beta está localizado no braço curto do cromossomo 11 e ele é composto pelo gene das cadeias embrionárias zeta, pelos genes das cadeias gama. Esses genes são duplicados e diferem em algumas bases em relação ao seu conteúdo de DNA e codificam cadeias alfa que também diferem em um determinado aminoácido, uma determinada posição, mas quero entrar nesse detalhe agora porque funcionalmente as cadeias gama G e gama A, elas atuam da mesma maneira. Fisiologicamente, elas exercem o mesmo papel, não há diferenças, pelo menos nunca se verificou. São genes duplicados e as cadeias diferem num determinado aminoácido, o que não muda suas características funcionais. Nesse mesmo cluster temos ainda o gene das cadeias delta e o gene das cadeias beta. Pela imagem que você vê, os genes são dispostos no cromossomo na mesma ordem em que eles se expressam ao longo do desenvolvimento. Da região 5' para a região 3' do cromossomo, no caso do cluster alfa, você tem o gene da cadeia embrionária zeta, depois os genes alfa. Já o cluster beta é regulado por um elemento chamado beta-LCR, é o Beta Locus Control Region, que também está no mesmo cromossomo, na região 5' em relação ao cluster, e regula a expressão dos genes do agrupamento beta. Ou seja, o agrupamento pode estar lá íntegro, sem nenhuma alteração, e pode não se expressar porque, por parte dos elementos regulatórios, existe um comando de não expressão. É o elemento regulatório que vai dizer: genes embrionários, expressem-se agora. Genes gama, sua vez. Genes delta, beta, agora é com vocês. São os elementos regulatórios que fazem esse controle fino, refinado nos genes dos cluster alfa e beta. Esses genes são independentes, tão independentes que eles estão em cromossomos distintos, um no cromossomo 16 e o outro no cromossomo 11.
qual seria então o percentual, o perfil normal de hemoglobinas no recém-nascido e no adulto? No recém-nascido, nós vamos ter o predomínio da hemoglobina fetal. 70% a 80% da hemoglobina do recém-nascido é de hemoglobina fetal. 2 a 3% é a hemoglobina 2, são constituídos pela hemoglobina 2. E o restante, que fica em torno de 20 a 25%, pela hemoglobina A do adulto, que começa, lembrando, a ser produzida um pouquinho antes do nascimento. Aos 6 meses pós-natal, então, o indivíduo já é considerado adulto. Qual é o perfil de hemoglobinas de um indivíduo normal? A sua quase totalidade é de hemoglobina A, os mesmos 2 a 3% constituídos de hemoglobina 2 e não mais que 2% de hemoglobina fetal. Aqui você teve, então, os perfis de indivíduos normais ao nascimento e na vida adulta.